Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. O senhor Mário está aqui. Nos encontramos por uma Jesuscidência, tomando um café na padaria. Como Deus é bom, né? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus permite em nossas vidas tem um propósito. E eu lembro aqui da vida de Jó, né? Jó era alguém assim exemplar. Jó era um homem não só bem sucedido financeira e familiarmente, né? Era alguém que tinha muitas posses, era alguém que tinha uma família muito bonita, muito numerosa, muito grande. Era alguém que temia ao Senhor, mas Deus ainda tinha algo além para revelar na vida de Jó. A ponto de que ele vai chegar no momento da sua vida para dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu te contigo, de contigo andar, de andar contigo. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Há coisas que vão acontecer na nossa vida, que vão nos proporcionar a conhecer mais a Deus do que antes. Muitas coisas que nós chamamos de problemas, na verdade, são como propulsores, como impulsionadores, para que venhamos a ter mais conhecimento da pessoa do nosso Deus. Para que venhamos a experimentar mais profundamente acerca de nosso Deus. Amém? Talvez você entrou aqui e você tem um problemão na sua vida. Talvez você tenha um gigante que você olha e fala: uau, isso dá medo, eu preciso vencer. Você lembra de Golias, de Davi, e você fala: meu Deus, será que eu vou vencer como Davi venceu aquele gigante? Talvez você tenha realmente algo tão grande assim. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que o teu Deus é muito maior do que tudo isso. Que o nosso Deus, o nosso Pai amado, é muito maior do que todas as outras coisas. Diante daquele gigante, Davi, ele não vai com a sua própria força. Davi não vai enfrentar ele com as suas habilidades. Afinal de contas, ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso, ele já tinha feito coisas inacreditáveis. Mas mesmo assim, ele não vai na sua força. Ele confia na força do Senhor dos Exércitos. Talvez você já fez grandes coisas na sua vida. Talvez você já passou por grandes coisas. Mas mesmo assim, vá na força do Senhor dos Exércitos. Não confie no teu braço, porque você pode falhar. Não confie na tua habilidade, não confie no teu talento, no teu dom, mas confie naquele que te chamou. Amém? Amém? Há muitas coisas a serem feitas ainda. Se você está na frente, dá uma olhadinha para trás, assim, ó, dá um 360. Quem está lá atrás está mais fácil, está vendo todo mundo, né? Olha quantas coisas ainda precisam serem feitas. Olha quantas vidas precisam sentar aqui, ouvir e receber do céu o mesmo que você. E com quem o Senhor conta para isso? Com você, comigo, com cada um de nós. Com cada um de nós. Fica de pé um pouquinho e segura mais uma vez na mão do seu irmão. Assim eu não prego sozinho, vocês pregam comigo aqui, ó. Todo mundo pregando de pé. Sabe, queridos, um reino dividido não pode prosperar. A tua casa dividida não pode prosperar, não pode vencer. Se você tem uma empresa e ela estiver dividida, ela não pode vencer. Em lugar nenhum dá para vencer sem estar no mesmo propósito, sem estar, sabe, num casamento não dá para vencer se não estiverem juntos. Por que a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 vai trazer toda a instrução que nós precisamos acerca dos nossos casamentos? Porque lá o Senhor vai deixar claro o que é o que. O que eu penso não importa.
O que o pastor acha não importa. O que você acha não importa diante da grandeza do Criador, dizendo o que Ele fez e como Ele fez e dando toda a instrução para a gente. E lá Ele vai dizer: mulheres, estejam submissas aos seus maridos. Ou seja, sabe o que significa submissão? Estar na mesma missão. Talvez por um erro, por uma interpretação errada, por uma falta de conhecimento, alguém vai achar que estar submissa é estar debaixo, é estar como um capacho, é ser menor. Muito pelo contrário, é estar na mesma posição, é vir, porque você sabe qual é a função do Espírito Santo? Deus, Espírito Santo, é de ajudador. Ele ajuda, ele colabora. Imagina você poder estar na mesma missão que o Espírito Santo, mulher. Olha que poderoso isso. Assim você não racha a sua casa. Maridos, vocês precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, irmãos? Entregando a sua própria vida. Ou seja, a vida do marido é menos preciosa do que da esposa, a ponto de poder entregar a dele primeiro para morrer. Para esse homem que tem coragem de entregar a sua vida, existe uma mulher que tem coragem de estar nessa mesma missão. Portanto, Deus trata com o marido de uma forma mais assertiva, com um encargo maior ainda, porque Ele confiou a esse marido ser o cabeça do lar, e não o contrário. Porque uma mulher que precisa ser o cabeça do lar, daqui a um pouquinho de tempo está desgastada, toda arrebentada e destruída. Mas uma mulher que está dando suporte, ela nasceu para isso. Ela tem todas as características, ela tem um feeling que os homens não têm. Ela tem uma sensibilidade que os homens não têm, assim como o Espírito Santo faz. Olha o poder disso. Então, o teu casamento, ele vai vencer, ele vai prosperar. Para quê? Para cumprir uma missão. Você não produz uma ferramenta simplesmente para existir uma ferramenta, mas para cumprir uma missão. Uma chave de fenda precisa cumprir a missão de apertar o parafuso. Uma chave de fenda, só para ser chave de fenda, não tem necessidade. Para que Deus fez o casamento? Porque Ele tem uma missão para esse casamento. A missão do casamento não é ser feliz. A missão do casamento é preparar uma próxima geração. Então, marido, esposa, a tua missão é cuidar dos teus filhos e da próxima geração que vem. Talvez algum casal não tenha filhos, e amém. Mas pode reparar que essa é uma exceção. A regra é: vocês vão se multiplicar, vão crescer. Como tomaremos a terra? Como estabeleceremos o céu, o governo de Deus? Expandindo, igreja. Os muçulmanos sabem bem disso, e fazem isso e já estão dominando a Europa inteira. Então, um casamento existe por causa da próxima geração, não por causa de nós mesmos. Existe uma missão. E uma igreja existe não para nós estarmos aqui entre nós, olha que alegria, que felicidade, falta alguém ainda, mas é por causa de uma próxima geração. Existe esse casamento para uma próxima geração, e não venceremos se não formos unânimes. Mas na igreja não adianta só ter união, precisa ter unidade, e a unidade na palavra de Deus é denominada pela comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Quem é Arão, igreja? O sacerdote. Só que dessa barba vai escorrer pela gola das suas vestes, pela sua vestimenta. E na vestimenta ele carregava as 12 pedras representando as 12 tribos, os 12 filhos, as 12 nações. Igreja, só faz sentido estarmos aqui se formos um.
Tem problema, pastor? Tem, na tua casa tem, e você precisa ser um. Na igreja tem, e nós precisamos ser um. E nós, como igreja, estamos dando um passo. Não um passo para o pastor Regis, não um passo para o diácono David, para o pastor Carana, mas um passo para o Senhor. Dizendo que morra eu e que o Senhor apareça. Ah, mas como vai ser? Eu também não sei. O Senhor sabe. Ele permite coisas na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E o que o Senhor está permitindo entre nós, igreja, é para que nós possamos experimentar o próximo nível, o novo. Então eu te convoco a segurar na mão do seu irmão nessa hora e de dizer: Senhor, conta comigo, eu me alisto nesse exército, ó Deus. Eu quero ser um com o meu irmão, eu quero ser um com aquele que o Senhor colocou ao meu lado, para que a tua glória venha a aparecer nesse lugar, para que a tua glória venha a resplandecer nesse lugar. Senhor, nós não podemos produzir comunhão, mas o teu Espírito pode fazer isso, quando encontra corações sinceros e quebrantados. Senhor, nós não podemos superar as diferenças, os desafios, mas o teu Espírito pode fazer isso, Senhor, em nós. E nós queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui, assim como Isaías disse, diante do teu trono, diante da tua majestade. Hoje, diante da tua glória, nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, envia-nos à cidade de Santo André, ó Pai, envia-nos, Senhor, para esse bairro, Senhor, envia-nos, Senhor, para o ABC, envia, Senhor, para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém. Diga para essa pessoa que ela é importante para você. Fala: você é meu irmão e você está aqui, foi o Senhor quem fez isso. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16. Vamos juntos, Hebreus. Tem gente que gosta de abrir a Bíblia, né? Não perde o costume não, mas tem na tela também, para quem enxerga bem aqui na tela, que diz assim, olha só, Hebreus 4, a partir do 14: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Existe um momento necessário que nós precisamos acessar esse lugar de receber misericórdia e graça. E nessa hora nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nessa hora nós precisamos ter intimidade com Deus o suficiente para não retrocedermos, para não desfalecermos, para não morrermos, para não ficarmos à beira do caminho, mas pelo contrário, entrar com confiança e receber misericórdia e graça. Outra pessoa qualquer cairia pelo caminho, outra pessoa qualquer desistiria, outra pessoa qualquer jogaria a toalha no chão. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, no momento mais difícil, mais necessitado, é aí que nós entramos com confiança para receber misericórdia e graça. Existe misericórdia e graça de Deus para a nossa vida, igreja. Nós, muitas vezes, queremos simplesmente um martelo de justiça, mas numa visão tão limitada, enquanto que Deus está olhando do seu trono, sem estar preso na linha do tempo como nós,
e está exercendo misericórdia e graça. Em todo momento Jesus vai dizer que Ele faz a vontade do Pai, que Ele é um com o Pai. E Ele vai dizer, isso é para que eles também sejam um. Se nós desejamos andar com Cristo, igreja, nós precisamos, então, ser como Cristo, parecer com Cristo, porque parecemos com o Pai. E se o Pai, os atributos do Pai, neles tem misericórdia e graça, precisa ter na nossa vida também, misericórdia e graça. Porque muitas vezes você cai justamente porque você não tem isso para você mesmo. Então você acaba sabotando a sua vida, porque você não usa misericórdia e graça nem com você mesmo. Mas o Senhor, Ele usa. Amém? Eu fico imaginando alguém entrar num ringue, né? Nós temos nosso irmão aqui, ó, John, participando dos campeonatos, a gente fica acompanhando e torcendo. Mas ele tem uma contusão, ele sofreu uma lesão, e ele está tratando aquilo, mas ele não pode abandonar aquela luta, ele vai entrar. Se ele entrar preocupado com a lesão dele, e olhando para a lesão dele, lesionei o joelho, e ele vai entrar, e o foco dele está no joelho lesionado, o que vai acontecer com ele? Vai ser abatido facilmente. Mas existem muitas histórias justamente assim, que a pessoa entra, o lutador entra com uma energia, com uma gana ainda maior, com um foco ainda maior, e mesmo lesionado vence o oponente. A palavra diz que os nossos olhos, eles podem trazer luz para a nossa vida toda, mas também pode trazer trevas para a nossa vida inteira. E o Senhor nos chama a ter olhos que são luz, para que todo o corpo seja luz, para que toda a vida seja luz. Amém? Eu quero ler com vocês Josué, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos aqui, você vai manter a sua Bíblia aberta. Só colocando aqui um pano de fundo, Josué, um homem que Deus levanta após a morte de Moisés. Moisés, um líder, um homem de Deus que guiou o povo por anos, que tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Havia uma promessa, não seremos escravos a vida toda. Havia uma promessa para o povo de Israel, e Deus levanta um homem para liderar esse povo em rumo à palavra de Deus, em rumo à promessa de Deus. Quando Deus tem uma visão, uma promessa, Ele vai levantar alguém para guiar-nos para esse lugar. Mas Moisés morre, e agora, antes de entrar na terra prometida, Deus levanta Josué, e Deus vai falar para Josué: Josué, eu sou contigo, você não está sozinho, Josué. Por que Moisés morreu? Existe uma explicação. Porque Deus pode ter um plano incrível na sua vida, irmão. Deus pode ter um propósito maravilhoso, e você pode morrer sem antes ver isso, sem antes colocar o seu pé lá. Mas se você obedecer, a história é totalmente diferente. Todos que não obedeceram ao Senhor, todos que duvidaram, todos que não colocaram o seu coração no Senhor, o povo de Israel, anos e anos, 40 anos andando no deserto, não entraram na terra prometida, não chegaram naquele lugar. Mas então, a missão falhou, então Deus falhou? Não, Deus não está preocupado com o hoje, Deus está preocupado com o amanhã, depois de amanhã, e com a geração, e com a outra geração. Porque Deus, Ele não está preso no hoje. Mas então Deus vai falar com Josué, né? O seguinte, capítulo 1, versículo 6,
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! Imagina Deus falando isso para você. Você está diante de uma perda. Morreu Moisés, e Moisés era a pessoa que Josué olhava e falava: eu tenho confiança, eu não estou sozinho, eu tenho segurança. E num momento tão difícil, Deus se apresenta para Josué, para dizer: Josué, não tenha medo, Josué, não se acovarde, porque são anos dando errado, são anos de problemas, de dificuldades, de murmurações, de muitos milagres, mas de pouca efetividade. Deus fazia o maná cair do céu, e aquele povo se alimentava de forma sobrenatural. Deus fazia brotar água da rocha. Deus aquecia no frio do deserto à noite com uma coluna de fogo, mas Deus trazia uma nuvem de refrigério no calor escaldante do dia daquele deserto. Milagres incríveis que eu e você nunca vimos. Mas isso ainda não é suficiente para ser efetivo, porque o que torna efetivo a palavra e o propósito de Deus na nossa vida é obediência e não outra coisa. O que faz nos andar no propósito de Deus, desfrutar da plenitude de caminhar na missão de Deus, é a obediência, é um coração quebrantado, é um coração servo, é um coração de um adorador. Não à toa a palavra vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus não está à procura de outra coisa. Deus não está à procura do nosso intelecto, da nossa teologia, da quantidade de dons que nós carregamos conosco, da quantidade de milagres que nós já vivemos. Não, aquele ali já viveu 102 milagres, aquele ali só viveu 2. Não é isso. Deus está à procura daqueles que têm um coração obediente e humilde, quebrantado, a ponto de em tudo na sua vida reconhecer que Deus sabe o que faz. Isso é adoração. Então veja como é difícil ser adorador. Eu sou o primeiro aqui a tirar a máscara e jogar no chão e reconhecer que eu tenho bom motivo de oração, porque talvez você fale assim: é tão difícil orar, eu não sei o que eu vou orar, se eu ajoelhar não sei o que orar. Deixa eu te ajudar a orar. Começa primeiro agradecendo ao Senhor, engrandecendo e reconhecendo que Ele é. Já te ajuda a um começo. Sempre entre pelas portas do louvor e da gratidão. Amém, igreja? E aí, você começa a lembrar de quem você é, das dificuldades que te limitam, e você começa a entregar todas elas para o Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo isso. Senhor, eu estou duvidando, eu não estou crendo. Eu estou igual o Pedro, quer muito andar sobre o mar, mas na hora que põe o pé, a dúvida é muito maior do que o desejo de andar sobre as águas. Ser sincero com Deus e rasgar o coração, porque esse tipo de gente Ele não rejeita. Esse tipo de gente Ele acolhe, mas Ele resiste ao soberbo. Ele resiste.
Tiago 4, do 6 ao 8, vai dizer isso, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não faz algo na tua vida, irmão, porque você está muito bom. Parabéns, nota 10 para você. Porque eu ainda não cheguei a me sentir esse nota 10. E talvez você nunca se sinta. Mas você vai lembrar de Tiago dizendo: Deus dá graça aos humildes. Deus não dá graça a quem faz mais coisas. Deus não dá a sua graça aos mais talentosos, aos mais carismáticos, aos mais eloquentes, aos que têm mais dinheiro. Não, Deus dá a sua graça aos humildes, mas resiste o soberbo. Então, quando você se apresenta ao Senhor em oração, você começa a dizer a Deus, não sobre os outros, mas sobre a você: Deus, olha essa minha dificuldade, faz essa obra do Espírito em mim, Deus. Faz frutificar o teu Espírito em mim, Deus. Para que é a igreja que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas? Para que venhamos a dar fruto. Deus não faz nada na sua vida que seja só para você, amém? Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus não tem compromisso com isso. Porque o plano de Deus sempre é maior e abrangente. Fala para a pessoa do seu lado: o plano de Deus é maior e abrangente. Isso, pregador da Assembleia de Deus. Eu sou pentecostal, irmãos. Mas Deus me deu inteligência também, pelo menos um pouquinho. E que o Senhor dê graça para comunicar essa palavra dEle com sabedoria ao seu coração. Amém? Então, Deus não faz nada que seja só para você. Deus te torna um grande marido. Por quê? Por causa da tua esposa. Deus te torna um grande pai maravilhoso. Por causa do quê? Dos teus filhos. Um grande empresário. Por causa do quê? Por causa de toda uma cadeia de pessoas que serão beneficiadas por causa do teu trabalho. E assim, sucessivamente. Imagina que então Deus derrama dons na igreja para você ser alguém melhor. Não, Ele derrama dons para que outras pessoas sejam beneficiadas pelo seu dom. E quando você recebe um dom, quem lembra do filme do Homem-Aranha? Quando o tio Ben está morrendo lá nos braços dele, ele tinha feito coisa errada. Se ele não fizesse a coisa errada, se ele tivesse ouvido o tio dele, o tio não estava morrendo. E ele se sente tão culpado. Mas uma frase que não está na Bíblia. Mas se eu pudesse, se eu fosse, um desses homens aqui, que eu não sou... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando Deus te entrega algo, Ele te entrega junto com esse algo uma grande responsabilidade. Quando eu era criança, gente, não sei você, mas eu gostava muito de música quando eu era criança. Eu via meu pai tocando, eu gostava de música, eu nasci com aquele Paranauê da música. Eu falava, eu quero tocar na igreja. Quero tocar na igreja com meu pai tocava na banda, meu pai tinha um cabelão, ele jogava assim. Não, menos, gente, também não é tudo isso. E eu lembro de eu lá na Assembleia, eu atravessar assim, tinha até uma pontezinha uma ponte para ir no púlpito assim, onde ficava a banda, sentado do lado dele e tal. E aí eu fui crescendo com aquela vontade, eu quero tocar. E fui estudar, fazer aula. Falei que queria fazer aula de piano. Meu pai me colocou para fazer aula de flauta doce. Eu falei, pronto, vou tocar no trem. Aí fui aprender música, porque eu era pequeno ainda. Depois eu fui estudar piano e tal. E aí eu fui descobrindo que aquilo, caramba, não era tão fácil assim. Por quê? Eu tinha que ter disciplina. Filho, você vai estudar 3 horas por dia. Aí, eu queria tocar uma música, aquela música que eu gosto, mas não era a música. Abria o método, o Anon, e começava.
Dó, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, dó, ré, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, ré, mi, sol, lá, si, dó, si, lá, sol. E começava, mão direita, mão esquerda, aí vinha o pozole, aí bona, bater bona, aprender rítmica, divisão, as notinhas pretinha, perninha para cima, perninha para baixo, mão direita, mão esquerda, cada uma toca uma coisa ao mesmo tempo. E aí eu tinha que estudar, eu tinha que ter disciplina, e aí eu tive que ser alguém disciplinado, como alguém que faz esporte, por exemplo. Ama jogar futebol, mas tem que treinar segunda, terça, quarta, tem que acordar cedo. Só que aí eu fui tocar na igreja, porque eu queria tocar para o Senhor. E aí eu percebi que tinha que ter mais disciplina ainda. Porque eu tinha que ter horários de ensaio, eu tinha que deixar de passear com meus amigos em horários de ensaio, horários de culto que eu tocava. E aí eu fui crescendo. E tendo mais temor disso ainda. Porque aí eu me tornei adolescente. Adolescente na igreja, tem o adolescente e tem as varô adolescente. E é uma fase dos hormônios adolescentes. Hormônios gospel. E no meu coração recaía um temor de, eu faço algo para Deus. Se eu fizer uma coisa errada com aquela menina lá, ela é filha de Deus. Aí depois eu vou estar lá tocando, e vendo a filha de Deus. Exige uma responsabilidade em tudo que o Senhor entrega na nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Você entende como que não é brincadeira as coisas de gente grande? Da vida? Eu fui crescendo e fui descobrindo as responsabilidades. Que não dava para fazer o que eu queria, mas o que tinha que ser feito. Tem pessoas que já estão velhas. Velhas não no sentido pejorativo, velhas de mais tempo. E ainda não entenderam que não vai fazer o que quer fazer, mas o que tem que ser feito. Para cumprir o propósito de Deus, irmão, não é levitando, não é no culto delicioso que, uau, que culto maravilhoso, porque eu voei nesse culto, eu arrepiei. Não, isso é maravilhoso, a gente ama isso. É tipo quando a gente come o pudim depois de comer o arroz e feijão. Mas o propósito de Deus só se cumpre na tua vida, irmão, na minha vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fazendo o que tem que ser feito. E não o que a gente quer. Alguém concorda comigo? Oh, mano, vocês são maduros, hein? Gosto assim, amostradinhos. Irmãos, Josué, não é o teu coração, Josué. Não é a tua situação, Josué. Não é também a tua limitação, Josué. Josué olhava para Moisés e olha para o espelho, meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão? Josué não é sobre você, mas é sobre um coração que diz, Deus, o Senhor sabe o que está fazendo. Deus, eu te adoro ao reconhecer que eu não sei, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Porque o contrário disso é a murmuração. Acho que Deus não sabe o que está fazendo. E, irmãos, nós todos somos tentados, é aí, é nesse ponto, irmãos, que todos nós somos tentados. É nesse lugar que a gente cai, que a gente tropeça. Mas o Espírito Santo, o Paracletos, o ajudador, ele está disponível para que a gente rompa, para que a gente vença, para que a gente saia desse lugar comum, para que a gente possa viver algo extraordinário. Obedecer ao Senhor é algo fora do comum, não é para qualquer um. Adorar ao Senhor não é para qualquer um. É algo extraordinário ter uma vida de adoração. Amém? Ter uma vida de adoração não é para qualquer um, gente. Não é algo que, eu sei música, eu tenho uma vida de adoração. Ter uma vida de adoração é uma obra extraordinária do Espírito em nós.
Josué ainda, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou ler na tela com vocês, vai. A gente vai até o 8. Quando todo o povo, porque olha, parênteses, Deus fala assim, você vai pegar esse povo, Josué, e atravessar o Jordão, porque o que tem depois do Jordão, a terra, então me ajuda aí, depois do Jordão, irmãos, tem a terra prometida, então você tem que fazer o que primeiro? Atravessar o Jordão, e Josué vai obedecer a Deus. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo, escolha 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, foram abertas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué. Até aí. Então Deus, eu já preguei essa palavra uma vez, mas é de outro jeito hoje. E Deus fala ali com Josué, e Josué fala ali com aqueles homens. Escolhe 12 homens, um de cada tribo, as 12 tribos de Israel representadas. Então veja, 12 homens diferentes, tribos diferentes, clãs diferentes, 12 pedras. Você já viu uma pedra igual a outra? Não, cada uma era de um jeito, cada uma escolheu uma. 12 homens diferentes, 12 pedras diferentes, mais um único memorial, um único altar. Entende? Então eles levam, e eu vou abreviar um pouco aqui. Eles pegam essas pedras, porque havia uma instrução para fazer. Sempre quando Deus dá algo grandioso para nós, irmãos, Ele dá a instrução também. Ele não fala assim, só vai. Vou mudar a sua vida, viu, filho? Então vai. Não, Ele vem e dá as instruções. Ele vem e fala conosco. Ele havia dito a Josué como faria essa travessia. Então os sacerdotes que carregam a presença, que carregam a arca, eles ficaram parados no meio do rio. Ficaram ali até que todo o povo passasse. Daquele lugar ali, ele pede para que peguem 12 pedras e que leve essas pedras. Mas no versículo 9, só põe o 9 agora, irmão. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Entende o que aconteceu? Eles levaram para fora do rio 12 pedras, mas dentro do rio ficaram 12 pedras. Ficou um memorial, um altar ali dentro. E a palavra diz que quando a última pessoa atravessou, e os sacerdotes saíram com a arca, imediatamente, não foi um dia depois, não foi meia hora depois, quando eles saíram, as águas seguiram o seu fluxo normal. Então, a instrução de Deus foi: escolha 12 homens, de 12 tribos, 12 pedras, para uma coisa, para um propósito. E pouco mais adiante você vai ver que esse povo chega num lugar chamado Gilgal, e lá em Gilgal, eles se estabelecem
colocam o seu acampamento lá. E nessa hora ele fala assim: agora, homens, tragam as pedras e vamos erguer aqui esse memorial. Vamos erguer aqui esse altar. Dizendo: o Senhor fez isso em nós. Memórias, queridos. Ah, como memórias são poderosas para destruir uma vida ou para fazer uma vida incrível. Alguém tem uma vida muito difícil por causa de memórias. Mas quando Deus faz algo em nós, queridos, essas memórias vão criar em nós como se fosse um turbo, como se fosse um nitro, como se fosse algo para que a gente possa avançar. Entende? Então você não é definido pelas memórias da sua infância. Você não é definido pelas memórias de dores, de traumas, de marcas, de faltas. Você é definido a partir do lugar aonde Deus faz o milagre acontecer e diz: levante aí um altar para que nunca mais você seja o mesmo. Para que os seus filhos não vivam o que você viveu, para que os seus netos não vivam o que você viveu, porque todos vão olhar para isso e lembrar: foi o Senhor quem fez. Então nós não vivemos mais das dores, não vivemos mais das limitações, daquilo de mal, de ruim que fizeram conosco, mas vivemos a partir do que Deus fez em nós, porque o que Deus fez em nós, nós valorizamos mais. Nós erguemos um memorial, um altar, para todas as vezes olhar lá e lembrar o que Deus fez. O Jordão é um rio que você vai encontrar quantas vezes na Bíblia? Quantas passagens, quantas coisas poderosas acontecem nesse mesmo cenário? E você sabe o que significa Jordão? Aquele que desce, até talvez por um sentido lógico, de um rio que flui, que desce, né? O rio não sobe, ele desce, o rio flui. E nesse rio que flui, acontecem milagres. Nesse rio que flui, aparece João Batista dizendo: arrependam-se, porque perto está o reino de Deus, e sejam batizados. É verdade que essa frase não é de João Batista, mas a mensagem é a que ele carregava, de arrependimento, de confissão de pecados e de batismo nas águas para uma nova vida. Nesse rio Jordão, Jesus é batizado. Ele desce as águas, e quando ele desce o Espírito Santo sobre ele também. Existe um fluir de Deus, existe algo que Deus escolhe para fazer fluir, existe algo que Deus escolhe para fazer acontecer a vontade dEle. E pode passar o tempo, pode passar as gerações, o Senhor escolheu e ali Ele vai fluir a sua vontade. Imagina, por exemplo, a sua família, como esse rio. O Senhor escolheu a sua família. E pode passar o tempo, pode passar você, pode passar seus filhos, essa família vai continuar existindo. O propósito de Deus para essa família vai continuar existindo. E grandes coisas ainda serão feitas. Um dia era meu bisavô que pregava, que evangelizava, não sabia ler a Bíblia, mas pregava e lia a Bíblia, mesmo sendo analfabeto. Um dia meu pai estava pregando e proclamando a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui proclamando a palavra de Deus, amanhã estará meu filho, talvez meu neto, eu creio, meu bisneto, se o Senhor não tiver voltado ainda a buscar a sua igreja. Mas o rio vai continuar fluindo, irmão. Não para em você, mas existe uma responsabilidade com você, conosco. Você imagina que aonde Josué ergueu um altar, um memorial, aquilo não foi algo comum.
aquilo falou por muito tempo. Aquilo era um ponto de conexão entre o céu e a terra. E estava lá escondidinho, ninguém está vendo, mas está lá. Existe um ponto de conexão entre o céu e a terra, que você não precisa gritar para as pessoas, é secreto, é teu, é de Deus, e aquilo faz a coisa acontecer. Um ponto de conexão, um altar. Queridos, que o Espírito Santo te dê visão, clareza, sabedoria, para que você construa esse altar, esse memorial, eu não sei, dentro da sua casa, aonde você trabalha, no teu relacionamento, não sei, mas que o Senhor te dê essa clareza, esse discernimento, porque quando você fizer isso, você honrar ao Senhor ali, ninguém precisa saber. É um altar secreto, só teu e Deus, mas por causa disso, muitas outras coisas virão. Muitas outras coisas virão, ninguém sabe por quê. Josué sabe, Deus sabe, muitas coisas virão. Muitas coisas virão. E caminhando para o final, queria que você abrisse a última folha da sua Bíblia, Apocalipse 22. Amém? Apocalipse 22, e lê-se comigo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura de nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Óbvio, irmãos, que eu não vou dizer que esse é o Rio Jordão, mas existe alguma coisa que aponta a algo maior. Esse rio Jordão, que Naamã fala assim, é lá que eu tenho que mergulhar 7 vezes para ser curado da lepra? Tem tantos rios melhores. Deus escolhe coisas que parece que não são, para torná-las, para confundir os que se acham sábios. Aquele rio comum, um rio qualquer, ele está no centro da história por várias vezes, mas ele está apontando um outro rio, aquele que desce, aquele que flui direto do trono da graça de Deus. E Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem propósito. Entenda que o que você está vivendo hoje, querido, aponta para algo perfeito, algo muito maior. Hoje não é perfeito, hoje não é e nem parece, hoje não é bonito, hoje não é maravilhoso, mas é nesse lugar que você precisa honrar a Deus e precisa erguer um memorial a Deus. É nesse lugar que você precisa fazer isso. Porque um dia viveremos diante do rio que corre direto do trono. Ali, queridos, ali não vai ter mais noite, ali não vai ter mais dor, ali não vai ter doença, ali não perderemos pessoas amadas, queridas, ali não sentiremos faltas, ali não.
Ali nós simplesmente adoraremos ao Senhor face a face, o seu nome estará em nós, e nós viveremos aquilo que Ele já disse que nós vamos viver. Sabe, o extraordinário não é você conquistar algo aqui dessa terra, porque é passageiro. O extraordinário é você saber que Deus está te preparando. Ele podia não estar fazendo isso. A gente já estava morto em nossos pecados, a gente já não tinha direito, mas Ele falou: eu amo vocês a tal ponto que eu vou entregar o meu único filho, Jesus Cristo, num madeiro, para ser o sacrifício perfeito, para que traga salvação e justificação sobre vocês, e eu vou preparar vocês, eu vou preparar a minha igreja, a minha noiva, para que um dia possa viver a promessa. A promessa não é a casa nova, não é o carro novo, não é a cura. A promessa é estar com Ele. A promessa não é sermos melhor hoje. A promessa não é conquistarmos mais hoje. A promessa é estarmos um dia com Ele. E tudo que nos desvia desse foco, dessa preparação, nós precisamos tirar da nossa vida. A tua própria justiça, muitas vezes, te joga para fora disso. O teu senso de justiça te joga para longe disso. Mas os teus pecados te jogam para fora disso. Mas nós recorremos àquele que nos ajuda. E o próprio Jesus disse: eu venci. Então Ele disse: eu venci. Ele venceu, querido. Você está preocupado se você vai vencer? Ele venceu. Se Ele não vencesse por nós, não estaríamos aqui. Não chegaríamos naquele grande dia, jamais. Mas Ele venceu. Está consumado. Você pode ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor, encerrarmos esse culto. Que essa palavra possa frutificar no teu coração. Que essa palavra você possa meditar nela. Que você possa mergulhar mais profundo nela. Que você possa deixar o Senhor falar ainda com você nesse dia. Que o Senhor ainda tenha liberdade para falar com você na tua semana. Que não seja uma semana comum. Que não seja uma semana de viver para nós mesmos, apenas correndo atrás do sustento. Mas porque estamos olhando para Ele, nós podemos fazer o que nós temos que fazer. Sem perder de vista, sem perder o alvo, sem perder o foco, sem perder o rumo. Sem perder aquilo que é mais precioso. Amém? Amém.